Começamos o Liberdade de Opinião e vamos direto conversar com a jornalista Rita Lizauskas. Oi, Rita. Boa tarde para você. Oi, Cine. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está assistindo o Visão com a gente. Ô, Rita, integrantes da Comissão Mista do Orçamento se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar de auxílio emergencial atrelado à aprovação de um ajuste fiscal. Fontes da nossa analista de política, a Renata Agostini, dizem que o Legislativo já mandou um recado. Se uma proposta para prorrogação do auxílio não for enviada nos próximos dias, o próprio Legislativo vai tomar frente do debate. O ministro Paulo Guedes condiciona a retomada do benefício à aprovação do orçamento. Já o presidente Jair Bolsonaro afirma que não tem dinheiro no cofre e sim endividamento. Em viagem hoje ao Maranhão, Bolsonaro disse que o governo estuda a extensão do auxílio emergencial. Vamos ver. No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estudamos a extensão por mais alguns meses do auxílio emergencial, que, repito, o nome é emergencial. Não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. E ninguém quer o país quebrado. E nós sabemos que o povo brasileiro quer, na verdade, é trabalho. E juntamente com essa bancada que está aqui presente, juntamente com gente da equipe econômica, cada vez mais nós facilitamos a vida de quem quer trabalhar, bem como quem quer empregar. Falando do Legislativo, em conversa com a imprensa nesta manhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Lira disse que é preciso encontrar uma solução imediata para um novo auxílio emergencial dentro dos parâmetros definidos pelo governo federal. Para Lira, a situação da população está ficando crítica e uma alternativa precisa ser encontrada. Rita, como que o governo vai resolver essas divergências e tentar aprovar um novo auxílio, hein? Bom, Cine, tá rolando aí um bate-cabeça, né? Isso está bem claro. E eu queria, a Renata Agostini trouxe aí esses bastidores pra gente, mas eu queria dar uma analisada macro. Eu acho que é uma loucura a gente imaginar que a gente está vivendo essa situação há quase um ano, né? Faz praticamente um ano que a gente está nesse cenário e que isso não tenha sido discutido, né? Que isso não tenha sido previsto. Sem compra maciça de vacina, sem redução de casos de contaminação, com crise econômica, né, como uma consequência evidente dessa pandemia, era óbvio que algo precisaria ter sido feito. Então, agora fica se discutindo de onde vai sair o dinheiro, quem vai dar o primeiro passo, o que vai fazer, vai cortar gastos, vai criar CPMF, como se esse fosse um problema novo, né, e menos urgente. Eu gosto sempre de lembrar, eu sempre trago essa pesquisa aqui, a pesquisa do Datafolha que foi divulgada mês passado. Ela mostrou que 7 em cada 10 pessoas que solicitou o auxílio emergencial, que foi pago até dezembro, não encontraram outra fonte de renda para substituir o benefício que já acabou. Ou seja, a gente tem uma massa gigantesca de pessoas sem dinheiro para pôr comida na mesa, esperando que essa discussão burocrática, quem vai dar o primeiro passo, seja resolvida. E qual que é o cenário atual? A gente viu agora há pouco, mais cedo, né, o presidente Jair Bolsonaro do Maranhão falando sobre auxílio, afirmou que está estudando a volta da medida, voltou a dizer que é algo provisório, mas já acenou que há esse entendimento, então, pela necessidade de que o auxílio volte. Mas ontem o Bolsonaro disse numa reunião com prefeitos que não tinha dinheiro no cofre. Ou seja, tem aqui uma incerteza, não se sabe se vai ter, se não vai ter. Ele disse uma coisa ontem ou uma hoje. Nossa analista, Basília Rodrigues, revelou mais cedo também que o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, defendeu que os beneficiários do auxílio emergencial sejam incluídos no novo Bolsa Família, matéria que está no site da CNN e da Basília. Mas que antes disso o Congresso precisa aprovar o orçamento desse ano. E a gente viu que a Comissão Mista de Orçamento foi instalada somente essa semana e tem até março para aprovar o texto. Aqui um outro caminho sinalizado pelo líder do governo. Vai ser auxílio emergencial ou vai ser Bolsa Família? Quem não tem o que comer hoje vai ter que esperar até março para matar a fome? Fica no ar. O que também já foi aventado nesse bate-cabeça? Paulo Guedes já disse que condicionaria a retomada do benefício às propostas em tramitação do Senado que prevêem corte de gastos. Já se cogitou a volta da CPMF. O presidente do Senado descarta essa possibilidade de criar um novo imposto
para bancar mais uma rodada do auxílio emergencial. Ou seja, olha quanta coisa que eu falei aqui. Se falam em várias fontes, em vários caminhos para que as pessoas que mais precisam de renda nessa pandemia sejam assistidas. Mas não dá para saber exatamente de onde vai sair esse dinheiro. A gente viu aí pelo menos 4 ou 5 hipóteses, né? Não sabemos quando esse auxílio vai ser disponibilizado. A verdade é que não se sabe muita coisa. A impressão que eu tenho, Cine, é que o Legislativo e o Executivo não estão falando a mesma língua quando o assunto é o auxílio emergencial. Rita, a Câmara dos Deputados aprovou por 339 votos a 114 o projeto de lei que prevê a autonomia do Banco Central. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, comemorou o resultado. Vamos ver. O gesto do presidente da República em abrir mão da nomeação do presidente do Banco Central e de seus diretores, uma votação que no regime de urgência bateu 360 votos. Uma votação assim inequívoca de que a maioria da casa queria votar. Nós respeitamos a oposição, respeitamos o regimento, passamos 2 dias para votar a matéria, mas ao final entregamos um Banco Central independente, para que o Brasil possa ser visto também como um país que tem uma seriedade monetária e que pensa no futuro de desenvolvimento para a sua nação. Rita, para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a autonomia do Banco Central é um projeto decisivo para garantir a estabilidade monetária do país, o poder de compra da moeda, dos salários, das aposentadorias e até das execuções orçamentárias. Com essa aprovação, haverá redução de influência política no Banco Central? Como que fica o desenvolvimento econômico do Brasil a curto e a médio prazos? Olha, antes de responder essas suas perguntas, eu quero dar uns passos atrás para fazer um link com o que a gente estava falando até agora, né? Esse projeto de autonomia do Banco Central é o primeiro aprovado na gestão de Arthur Lira. Bom a gente ressaltar isso, porque passa uma mensagem em relação a prioridades desse governo. A gente teve, nas últimas 24 horas, 1.357 novos óbitos pelo coronavírus. A média móvel de morte está acima de 1.000 pessoas há 21 dias. E o primeiro projeto aprovado é o de autonomia do Banco Central. Isso acena que a prioridade é a agenda econômica, a agenda liberal, não são as pessoas, não é a saúde, não é a pandemia, tá? Isso está claro. Mas vamos lá. O presidente da Câmara, Arthur Lira, comemorou a aprovação do projeto de autonomia, como a gente viu, comemorou no Twitter. Eu vou até ler o tweet dele. Ele disse: o trabalho conjunto em torno de pautas centradas nos mais elevados interesses nacionais é a melhor resposta que as instituições podem dar para que o país supere suas dificuldades e recupere sua prosperidade para o nosso povo. Fecha aspas. Eu achava... Ainda acho que o que faria que a gente superasse as nossas dificuldades e recuperasse nossa prosperidade era a vacina. Isso que vai fazer a economia voltar e as pessoas irem para a rua, mas vai ver que eu estou errada. O que o povo precisa, segundo Arthur Lira, é a autonomia do Banco Central, ele garante isso. Mas vamos falar então da autonomia do Banco Central, que, claro, obviamente é um assunto importante. O que esse projeto, na minha opinião, sinaliza ao mercado financeiro? A disposição de se fazer ainda mais reformas econômicas. É bom a gente lembrar que o Banco Central brasileiro já era autônomo. O que aconteceu agora com essa lei coloca isso no papel, porque estipula mandatos fixos para o presidente do Banco Central, os 8 diretores, esses mandatos que não vão casar com o período do presidente da República, com o mandato dele, independentemente de qual for o presidente. Vai ser sempre, o presidente vai assumir, um presidente do Banco Central já vai estar ali nomeado. O que se propôs nesse projeto, aprovado em relação às prioridades do Banco Central? Manter a estabilidade monetária, ou seja, tem como função controlar a inflação e, na medida das possibilidades, né, segundo o projeto, o fomento do pleno emprego do país. Essa questão do pleno emprego foi uma prioridade da oposição durante as discussões do projeto, ontem inclusive, porque a oposição queria que isso fosse um objetivo primário central do BC. Mas nenhuma emenda foi aceita ao projeto inicial, ou seja, isso não foi incorporado ao projeto, porque se fosse modificado, teria de voltar ao Senado, onde já tinha sido aprovado. Então foi ali do jeito que estava. Uma outra emenda que foi rejeitada foi a que propunha uma quarentena para que os diretores
e o presidente do Banco Central não pudessem trabalhar em instituições financeiras ou consultorias logo depois que eles deixassem o cargo, né? Um conflito de interesses haveria. Mas essa emenda, que na minha opinião é super legítima, também foi rejeitada. Agora, o que dizem os deputados que não concordam com a autonomia do Banco Central? Que a gestão da taxa de juros vai ser entregue ao sistema financeiro. Quem comemora a aprovação, por outro lado, diz que a autonomia formal do Banco Central faz com que se diminua o risco político de haver intervenção do presidente da ocasião e que isso traz mais previsibilidade ao mercado. São os dois lados. Mas é bom a gente destacar à nossa audiência que a autonomia do Banco Central não é uma dessas pautas direita versus esquerda. A direita pensa isso, a esquerda pensa aquilo. Porque o Fernando Haddad, que foi candidato do PT à presidência em 2018, ele já defendeu a autonomia do Banco Central, assim como a Marina Silva, que também já foi candidata, os dois ali de esquerda. Enquanto José Serra, do PSDB, que é um partido de centro-direita, se posiciona contra essa mudança da autonomia. Ele foi no Twitter na véspera da aprovação, dizer o seguinte, que o projeto que institui a independência do Banco Central é moralmente perverso e deve ser rejeitado. Isso na véspera. Essa autonomia aumenta já a enorme barreira que separa ricos e pobres. Ou seja, a gente vê partidos de esquerda apoiando a autonomia e partidos de centro-direita contrários. Então, é bom a gente destacar que, nesse caso, há muitas nuances, Cine. Só rapidamente ainda nesse tema, eu só gostaria que você explicasse melhor por que você acredita que essa pauta estaria além ou sobre uma pauta mais popular, de interesse da população, sendo que uma coisa pode levar a outra, ou seja, você organizar uma autonomia do Banco Central, você também poderia estar favorecendo um privilégio à população ou incentivo para que essa população melhore economicamente. Você poderia deixar mais claro para a gente por que você acredita que essa pauta econômica esteja à frente de um interesse a questões mais necessárias à população, como você se referiu ali no começo da sua fala? Claro, Cine. Primeiro, eu acho que tem a coisa simbólica, né? Foi o primeiro projeto aprovado na gestão de Arthur Lira. Então, tem um simbolismo aí, uma mensagem que a gente passa para o mercado. No segundo ponto, quando a gente fala de controle de inflação, de pleno emprego, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, né? Então, eu acho que tudo bem que é uma pauta que está há 30 anos sendo discutida, né? Então, quando eu falo que a gente teria outras prioridades, eu estou dizendo isso, não é a partir do momento dessa autonomia formal ali no papel que as coisas vão melhorar no Brasil. A gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, a gente tem os resultados dessa pandemia na economia, né? Então, assim, a gente precisa de vacina para que a economia volte a andar, e isso é uma coisa que até o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, né? Então, quando eu digo, parece que a nossa vida vai melhorar de uma hora para outra com a autonomia do Banco Central, a gente sabe que isso é uma coisa a longo prazo. É mais uma sinalização ao mercado financeiro do que uma mudança de vida para as pessoas, né? Então, eu acho que é muito simbólico que a gente tenha pensado no mercado e não tenha pensado na vacinação, na pandemia, na saúde e nas pessoas nesse primeiro momento. Então, eu acho que é mais ou menos isso, por isso que eu acho que é uma pauta que, como primeira, eu acho que não foi uma boa escolha, não. Rita, vamos seguir então numa reação ao movimento do governador de São Paulo, João Dória, para assumir o comando do PSDB. O partido decidiu convocar sua executiva nacional para prorrogar por mais um ano o mandato de Bruno Araújo à frente da sigla. O ex-senador José Aníbal, em entrevista à CNN, disse que pretensões do governador estão sendo adiadas, mas ele não será isolado ali na sigla. Vamos ver então antes. Não se isola o governador, não se isola nenhum governador. O de São Paulo, então, é muito difícil, né? Ainda mais um governador que está tendo protagonismo no cenário nacional. Não só protagonismo político, mas protagonismo de gestão e eficiente, no caso da vacina. Então, não há isolamento. Procurado pela CNN, o governador João Dória afirmou que a medida tomada por integrantes do partido está na normalidade da conduta partidária e vale para todos. Rita, qual sua avaliação sobre a postura de Dória e do PSDB? E essas divergências, elas atrapalham o plano do partido de voltar ao Planalto com mais força?
Bom, Cine, hoje eu estou gostando de dar uma ré aí nos anos, né? Então eu queria falar um pouquinho do Dória, porque ele nunca teve uma vida fácil dentro do PSDB. Ele entrou no partido apoiado pelo ex-governador Geraldo Alckmin, mas quando o nome dele foi ventilado como candidato tucano à Prefeitura de São Paulo em 2016, isso gerou rusgas internas. O André Matarazzo, um quadro importante do PSDB, também queria ser o candidato tucano. Ele chegou até a sair do PSDB por conta disso, saiu atirando, acusou Dória de compra de votos no primeiro turno nas prévias do partido. Depois foi o Alberto Goldman, outro tucano de longa data, que escreveu sobre isso no blog. Ou seja, a Dória nunca foi uma unanimidade dentro do PSDB. Então, essa ação tucana que a gente está discutindo é uma contraofensiva contra esse instinto desagregador, vamos dizer assim, do João Dória. Esse movimento de fortalecimento do Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, como um nome presidenciável. E é bom a gente dizer que uma comitiva de deputados do PSDB desembarca para o lançamento informal dessa candidatura de Eduardo Leite à presidência em 2022, é essa ofensiva. Então, esse movimento de apoiar Leite e de prorrogar o mandato do atual presidente do PSDB, Bruno Araújo, faz parte desse movimento de dar um sossega-leão no Dória, um calma lá, né? Ele estava muito confiante que o nome dele como candidato tucano à presidência fosse natural. Então, é uma forma de mostrar que a vida dele não vai ser fácil assim, que existem outros nomes e até outros ritos que precisam ser respeitados internamente e mostrar para o PSDB e para o Dória que o partido não é dele, embora ele tenha passado essa mensagem. Mas também é inegável que João Dória ressuscitou o PSDB, que tinha se transformado em um partido mais periférico. Nas últimas eleições, a polarização que a gente estava acostumada, que foi PT e PSDB, não rolou, né? Foi PT e PSL. Então, o Dória colocou o PSDB de volta ao centro da discussão quando ele assumiu, por exemplo, o protagonismo da pandemia, quando ele lutou pela vacina, quando ele vacinou primeiro. Mas o João Dória já disse que não tem nada disso, nega que esteja trabalhando para assumir o partido. Ele contemporizou, né, numa coletiva ontem, disse que encampou apenas a ideia de que o PSDB deveria se colocar como oposição contundente a Bolsonaro. Só que muitos avaliam que esse jantar promovido por Dória, que trouxe à tona a ideia de afastar o Aécio Neves do partido, como um tiro no pé. O que eu achei interessante é lembrar que o Aécio, que já foi governador de Minas, senador, candidato à presidência, era agora deputado federal, ele estava sumido. E nesse imbróglio, Dória colocou ele num papel central que ele nem tinha mais, ninguém mais ouvia falar de Aécio Neves. E nesse meio tempo, com esse imbróglio rolando, o PSDB e o DEM se reaproximaram graças ao Dória, que ainda tenta mudar esse cenário. Houve um outro jantar entre o Dória e o ACM Neto, que é presidente do DEM, para discutir a possível saída do Rodrigo Garcia, que é vice do Dória, do DEM para o PSDB. Ou seja, mesmo com essa tentativa de enfraquecer e até enquadrar o Dória, palavra que está na moda, ele não vai se aquietar, ele continua negociando alianças nos bastidores, ele vai continuar rivalizando com o Bolsonaro e a gente precisa ver como o partido vai reagir a isso e se essa polarização interna eventualmente não vai enfraquecer o próprio partido na corrida presidencial, né? O fato é que 2022 já começou e a gente vai ouvir falar muito dessa crise do PSDB ainda, Cine. Boa quinta-feira para você. Obrigada, até amanhã. Até.